Mais um videozinho aqui no nosso canal falando sobre argumento, porque argumento é um assunto muito importante e precisamos falar nele muitas vezes ou todas as vezes que se houver necessário. Então vamos para lá, mais um vídeo para falarmos sobre argumento. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a escrever argumento, o canal que ajuda você a fazer cinema, que ajuda você a escrever seu roteiro. Nós temos aqui no canal vários vídeos falando sobre argumento, mas uma coisa que eu costumo conversar com os meus amigos aqui da área é que argumento é sempre muito complexo para quando estamos começando a escrever as nossas histórias. E sim, o tema argumentos está no nosso top 5 de dúvidas e perguntas e respostas, tanto no nosso direct lá no Instagram, quanto aqui também nos comentários do YouTube. Recebemos muitas perguntas sobre muitas dúvidas sobre argumento de filme. Então, como vocês não se cansam de perguntar, eu também não me canso de responder. Vai aqui mais um vídeo importante para você que vai escrever o seu argumento de filme. Como escrever um argumento? Gente, vamos lá. Escrever um argumento de filme é como contar uma história. Você vai contar essa história, só que você não está falando, você está escrevendo. Você pega papel, pega caneta ou pega ali o seu Word no computador mesmo e você começa a escrever toda a sua história, detalhe por detalhe, ponto por ponto, objetivo por objetivo, conflito por conflito, personagem por personagem. O argumento nada mais é do que você pegar toda a sua história e colocar essa história no papel, de forma narrativa. De forma narrativa. O argumento, você não separa, você não tem cabeçalho o argumento. O argumento não tem cabeçalho, você não separa por cenas, cena 1, cena 2, você não diz se é interna ou externa, você não dá locação, no cabeçalho você não dá ponto de vista, no cabeçalho você não dá voice-over, você não dá diálogo, não. No argumento você não divide por cenas, no argumento você não diz se é interna, externa, dia ou noite, no argumento você não põe voice-over, ou você não põe itálico, não põe caixa alta, nada. Isso é formatação de roteiro. O argumento, você simplesmente vai escrever a sua história parágrafo por parágrafo, do início ao fim, desde como a história começa, como o filme começa, qual é a primeira imagem do seu filme, qual é a primeira cena, você vai lá descrever personagem X sentado na praia, olhando o pôr do sol, conversa com o seu cachorro sobre como tem sido difícil a sua separação. É assim que a gente começa a desenvolver um argumento. Você vai descrevendo as cenas de forma narrativa. Você vai passar ali pela apresentação dos personagens, pela apresentação do contexto, vai passar pelo desenvolvimento, pela conclusão. No meio disso tudo, você tem os objetivos, os conflitos, os obstáculos, os plots, mas tudo escrito de forma narrativa. Uma das últimas perguntas que nós recebemos aqui na Sou Filmes sobre argumento foi sobre quando a história contém um narrador. Como é que o narrador, como é que nós pontuamos o narrador da história dentro de um argumento? Eu já desenvolvi um argumento com o narrador. E você vai seguir basicamente o mesmo plano. Você está lá, você está escrevendo a história. E se naquele ponto, no ponto X, tem uma intervenção do narrador, você vai lá, parágrafo, narrador, e você vai dizer ali naquele parágrafo sobre o que aquele narrador vai falar. Não necessariamente você já precisa ter a fala do narrador, não precisa, mas você vai dizer, narrador fala sobre isso, você vai pontuar sobre o que aquele narrador vai falar, e aí você vai partir para o parágrafo seguinte e você vai continuar a história.
história. No argumento não existem muitos segredos, você simplesmente conta a história. Só que o argumento precisa tocar, precisa emocionar. A pessoa, o leitor, a pessoa que está lendo aquele argumento precisa receber aquela história. Então todas as emoções precisam estar, mesmo que de forma técnica, porque diferente de uma literatura, quando você escreve uma história para a literatura, você tem uma forma escrita, uma forma de descrever sentimentos e emoções que são diferentes de um argumento de filme. A escrita para a literatura é diferente da escrita para um argumento de filme. E na literatura você descreve muitos sentimentos, nós somos detalhistas quando escrevemos sentimentos. No argumento, não precisamos ser tão detalhistas assim, mas, contudo, ainda assim, dentro daquele argumento, precisamos colocar as impressões dos personagens. Quando a gente pega um argumento para ler, a gente precisa querer continuar lendo aquela história. A gente começa a ler e a gente precisa continuar lendo. A gente quer que a outra pessoa, no pitching, por exemplo, queira saber como a história termina. Então a nossa história precisa ser interessante, precisa ser bem escrita, precisa ser bem desenvolvida. Os detalhes e os conflitos precisam estar muito bem costurados para que aquela intriga, para que todos aqueles plots e conflitos que a gente está desenvolvendo, eles vão desencadeando num interesse ainda maior do leitor querer saber como aquela história termina. Então você simplesmente precisa saber escrever bem. É assim que você escreve um argumento. Você escreve bem uma história. Quando você começar a escrever o seu argumento, e veja se é uma história que você mesmo gostaria de continuar lendo, ou se você chega uma hora que você cansa da sua literatura. Ou pegue a sua história, peça para alguém ler, peça para a pessoa ser honesta sobre o que aquela história está falando, se aquela história realmente é interessante. Não existem muitos segredos para escrever um argumento. O que você precisa para o seu argumento é ter, de fato, uma boa história para contar. Uma história que prenda o leitor. Uma história que prenda a pessoa que está recebendo o seu e-mail ou que está assistindo o seu pitching. A sua história precisa prender o espectador. Isso é um bom argumento de filme. Espero que esse vídeo tenha dado um norte, tenha dado uma luz para você. E saiba que aqui, nesse canal, tem muitos vídeos falando sobre o argumento. Vou deixar aqui para vocês uma playlist só sobre roteiro. Combinado? E caso ainda não seja inscrito, gente, nesse canal, terça e quinta, meio-dia, tem sempre um vídeo novo para você. E eu estou esperando no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e nos vemos lá. Tchau!